Olá pessoal, então vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre ferimentos, hemorragia e choque, dando início pelos ferimentos, tá? Então qualquer lesão ou perturbação no tecido do corpo humano como resultado de um trauma. Então toda a força oriunda de toda a força externa causada no organismo é chamada de ferimento. Mais para frente nós vamos classificar como são esses ferimentos. Então, dentre esses ferimentos tem os ferimentos mais complicados, que no caso são quando ocorre perda de integridade da pele, porque pode constituir ameaça por risco de sangramento, infecção ou trauma secundário. E no pré-hospitalar, os principais fundamentos em cuidar de um ferimento é para que se evite essas três coisas: diminuir sangramento, prevenir infecção e prevenir um trauma secundário. Então, o atendimento imediato e eficiente tem como objetivo prevenir as lesões adicionais, que são os traumas secundários, a contaminação e controlar o sangramento e, sempre que possível, o alívio da dor. Então, os ferimentos são classificados por profundidade, complexidade. Os superficiais são os do cotidiano, os mais comuns no nosso dia a dia, que é quando tem apenas um cortezinho na pele ou tecido subcutâneo e músculo. Os profundos é quando ocorre a perda de tecido, uma perda de tecido maior e afeta estruturas nobres como os vasos mais calibrosos, nervos, tendões, ossos e vísceras. Então, os superficiais são os ferimentos mais comuns no nosso dia a dia, como o ferimento por alguma faca de cozinha, gilete. Os profundos já são os mais complicados. Por complexidade, também dividido entre simples e complicado. Os simples, não ocorre perda tecidual, não ocorre contaminação e nem tem a inserção de algum corpo estranho. O complicado é quando existe grande perda tecidual, por exemplo, esmagamento, avulsão, queimadura, deslocamento de tecido ou implantação de corpo estranho. Então, esses são classificados como ferimentos complicados. Também são classificados por contaminação e natureza do agressor. Contaminação, uma ferida limpa, por exemplo, ou uma ferida cirúrgica. É o melhor exemplo que podemos dar como uma ferida limpa, que é sem a presença de sujidade. Então, geralmente no pré-hospitalar, as feridas que nós vamos encontrar, os ferimentos que vamos encontrar, são os contaminados. Por quê? Tem presença de detritos, poeira, aquelas pedrinhas da rua, do asfalto, algum corpo estranho ou algum micro-organismo patogênico. Então, tudo que vem de fora para nossa pele, quando está lesionada, que é um ambiente totalmente estéril ali, e cair na corrente sanguínea, é patogênico sim e pode causar infecções. Como natureza do agressor, pode ser por agentes físicos ou químicos. Os agentes físicos é uma lesão mecânica, elétrica, irradiante ou térmica. Os agentes químicos são por produtos químicos, produtos perigosos. Exemplo, cáusticos, soda cáustica, por exemplo, pode causar ferimento. Ainda na classificação podem ser classificados como fechados e abertos. Os ferimentos fechados nada mais são que as contusões. Contusões é quando ocorre um trauma ali em alguma parte do corpo, mas não tem perda da pele, não tem nenhum corte, mas ainda assim é classificado como um ferimento, que é a contusão. Nesses ferimentos fechados pode ocorrer o edema, hematoma e equimose. Edema é aquele aumento de volume que ocorre logo após a contusão, logo após o trauma. Hematoma é o extravasamento de sangue entre tecidos e aumento de volume. É quando aparece já aquela mancha roxa, juntamente com o inchaço. Equimose nada mais é que o extravasamento de sangue no tecido subcutâneo. É essa mancha roxa aqui. Isso aqui é chamado de equimose. Então, isso aqui é um ferimento de natureza fechada, ferimento fechado. Ainda assim, é classificado como ferimento.
Então, os ferimentos abertos são eles ferimentos, tem vários tipos de ferimentos abertos, a gente vai citar alguns aqui. O aberto é quando rompe a integridade da pele, expondo os tecidos externos e geralmente ocorre sangramento, na maioria das vezes. Então, feridas incisivas e cortantes, que são com agentes cortantes afiados, na faca de cozinha, quando a gente está cozinhando, isso aqui é bem comum. Feridas corto-contusas, provocadas por objeto com superfície romba, capaz de romper a integridade da pele. Feridas perfurantes, geralmente por um objeto fino e pontiagudo, capaz de perfurar a pele e tecidos, produzindo lesão cutânea, pontiforme ou linear de bordas regulares ou não. Um exemplo de uma ferida perfurante é uma agulha, um objeto fino pontiagudo. Pérfuro cortante, agente de superfície de contato laminar e pontiagudo. Pode ser por agulhas no ambiente hospitalar, o ambiente intra-hospitalar, isso aqui é uma lesão pérfuro cortante. Lâminas de bisturi também causam ferimentos pérfuro cortantes. E pérfuro contusa, que é o agente que perfura a pele de superfície romba, por exemplo, ferimento por arma de fogo. É um ferimento que tem perfuração e a superfície é romba. Esse aqui é um exemplo, não sei se dá para ver bem. Pode ser penetrante ou transfixante. Aqui o orifício de entrada e o orifício de saída. Feridas penetrantes é quando o agente causador atinge a cavidade natural do organismo. Geralmente ocorre em tórax e abdômen. Isso aqui é um pedaço de madeira empalado no abdômen. Lembrando que sempre que houver objeto empalado, objeto transfixado, o socorrista nunca deve tentar tirar esse objeto. É remover essa vítima para o hospital da maneira em que ela se encontra. Tem que imobilizar esse objeto para que ele se movimente menos possível para a gente transportar essa vítima com segurança ao hospital. Porque ao tentar retirar esse objeto aqui, eu posso causar um sangramento ainda maior nessa vítima. Ferida transfixante, quando o objeto atravessa de um lado para o outro no corpo. É capaz de pegar vários órgãos, não somente onde iniciou-se a lesão. É de grande complexidade. Escoriações e abrasões são os mais simples e mais comuns também. É produzida pelo atrito de uma superfície áspera e dura. Geralmente em quedas é muito comum. Escoriações e abrasões em região de cotovelo, região das mãos, região dos joelhos, que é o primeiro contato que a gente tem quando a gente vai cair. O nosso sistema de defesa é cair com as mãos ou joelhos e cotovelos. Avulsão e amputação. Quando uma pessoa sofre um trauma de face, que ela perde um dente, a gente chama de avulsão dentária. Então, isso aqui é uma avulsão. Amputação, quando ocorre a perda total de algum membro, isso aqui é uma quase amputação. Isso aqui é uma amputação completa. Ferimentos lacerantes, o mecanismo de ação é a pressão ou tração exercida sobre o tecido, causando lesões irregulares. Por que fala lesão irregulares? Tem alguns ferimentos que causam lesões regulares. Por exemplo, se eu estou cortando alguma coisa para cozinhar e a faca vem na minha mão, vai causar um ferimento regular. É um ferimento na mesma direção. Ferimentos lacerantes são ferimentos de bordas irregulares. Já vai ser mais difícil lá no ambiente hospitalar para fazer uma sutura, que é o famoso costurar. Já vai ser mais complicado do que quando é uma lesão regular. Isso aqui então é uma lesão irregular. Geralmente atinge planos mais profundos com dilaceração de tecidos. Então olha aqui como já está aparecendo músculo e tendão. Esmagamento. Isso aqui já é um caso que é uma vítima claramente em óbito, né? Mas isso aqui
Quando ocorre é sempre uma vítima grave, porque vai ter uma grande quantidade de sangramento, vai ter sangramento excessivo, vai ter lesão de mais de uma parte do corpo. Então é produzido por um objeto de grande porte ou com muita força. Então geralmente, provavelmente caiu algum objeto de grande porte ou bem pesado aqui na região da face crânio dessa vítima. Então, além da destruição de tecidos, podem ocorrer fraturas. Também pode ocorrer lesões de vísceras num trauma abdominal, por exemplo, que são as lesões dos órgãos internos e sempre indicam gravidade. Por quê? Lesão de víscera, abdômen, tem sangramento interno, sangramento dos órgãos, que pode ocorrer em grande quantidade, e se não tratado rapidamente, essa vítima pode evoluir para um choque hipovolêmico, e essa vítima às vezes nem parece ser grave e vai ficando grave ao longo do tempo pela quantidade de sangramento. Lesão de tórax e abdômen. No tórax podem ocorrer as lesões pulmonares por fraturas de costela. Então, como a gente falou lá na frente de contusão, uma simples contusão no tórax durante um acidente pode ocorrer fratura de costela. Não estou vendo isso a olho nu, mas ao fazer a palpação de tórax ali eu posso sentir que pode ter uma possível fratura. Então, sempre que houver um trauma de tórax, uma contusão de tórax, é necessário fazer uma abordagem secundária completa nessa vítima, um exame em arcos costais bem realizado, porque podem ocorrer fraturas que podem causar lesões pulmonares, que vai comprometer a respiração, o que vai ocorrer sangramento, e essa vítima pode ficar uma vítima grave. Pode ocorrer também lesões cardíacas, porque a fratura de costela também pode lesionar o coração, e lesão de grandes vasos. Então, os vasos que envolvem pulmão, vasos que envolvem coração, são os nossos vasos mais calibrosos e os vasos mais importantes. Então, se houver lesão em um desses vasos, também caracteriza uma vítima muito grave. Lesões de abdômen, trauma de abdômen, aumentam pressão dentro da cavidade. Por quê? Um trauma de abdômen, assim como um trauma de tórax, pode causar lesão de órgãos lá dentro. Isso vai sangrando ao longo do tempo. Não estou vendo que tem sangramento, porque é algo interno. Começa a sangrar lá dentro e aumenta a pressão dentro da cavidade. Por isso que lá na abordagem secundária, quando a gente faz a palpação de abdômen e esse abdômen está rígido, ou abdômen mais elevado, um abdômen mais globoso, é indicativo de sangramento interno por um trauma de abdômen, uma possível lesão de órgãos internos. Quais são os cuidados com esses ferimentos no atendimento pré-hospitalar? Então, primeiro, que a gente tem que focar nos objetivos dos cuidados com esses ferimentos. Proteger a lesão contra um trauma secundário, evitar que essa lesão piore devido a um trauma secundário, contenção de sangramentos e evitar infecções. ABC, por que ABC? Nunca devemos focar apenas no ferimento da vítima, nunca na lesão isolada, sempre olhando a vítima como um todo. Por que a ABC? Sempre cuidando de via aérea, respiração e circulação. Quando ocorre um sangramento, quando ocorre um ferimento, ocorre sangramento. Ocorre sangramento em grande quantidade pode comprometer aqui, letra A, letra B e letra C. Então não adianta eu estar tentando realizar a contenção de hemorragia, estar realizando um curativo, se eu esqueci lá da via aérea da vítima. Às vezes a vítima está com via aérea obstruída ou parou de respirar e eu nem percebi. Então sempre durante um atendimento, qualquer que seja o atendimento, focar lá no A, B e C. A avaliação desse ferimento, conforme as classificações anteriores que foram mostradas, inspecionar a área lesada, limpeza da lesão para diminuir o risco de infecção. Pode ocorrer sim, mas o que nós pudermos diminuir, a gente vai diminuir. A proteção da lesão e fixar com bandagem ou atadura.
Não retardar o transporte desnecessariamente. Lembram lá das lesões que a gente comentou, que podem ser lesões graves, principalmente quando ocorre contusão de tórax, contusão de abdômen, que pode ter um sangramento externo. Se eu perder muito tempo na cena do acidente, ali no local com essa vítima, quanto mais tempo eu estou perdendo, ela está perdendo sangue lá dentro. E é somente no hospital que essa vítima vai ter tratamento definitivo. Então, o que eu puder fazer na cena, eu vou fazer, claro, mas não retardar o transporte desnecessariamente. Porque é no hospital que essa vítima vai receber os cuidados adequados e cuidados definitivos. Em sangramento interno, hemorragia interna, o tratamento é apenas cirúrgico. Nós no pré-hospitalar não temos muito o que fazer. Hemorragia. Então é uma complicação que pode vir dos ferimentos lá e a gente vai focar nisso agora. Então, hemorragia é o extravasamento de sangue dos vasos a partir de uma ruptura das suas paredes. É classificada como interna e externa. A externa é muito mais fácil do socorrista manejar, porque é algo que eu estou vendo e é algo que eu tenho como controlar. A interna é quando o sangue extravasa para o meio interno do corpo. Exemplo, a ruptura de algum órgão interno. Então, é algo que o socorrista não está vendo. Porém, existem sinais e sintomas que um socorrista bem treinado sabe identificar e pode desconfiar de uma hemorragia interna e agilizar o processo do atendimento e efetuar um atendimento de qualidade. Os tipos de hemorragia: venosa e arterial são as principais. Venosa é aquele sangue mais escuro, de fluxo contínuo, sob baixa pressão, atinge as veias e capilares. Arterial é aquele sangue vermelho mais vivo e aquele sangue que está jorrando. Sempre uma hemorragia arterial, uma hemorragia grave. Aqui são uns desenhos para vocês conseguirem visualizar melhor. A arterial aqui, ó, sangrando em jato. A venosa, apenas escorrendo. E a capilar são os sangramentos pequenininhos que ocorrem geralmente nas escoriações e abrasões. Então, quando ocorre uma hemorragia, pessoal, a perda de um pequeno volume de sangue não produz efeito significativo no organismo. Porém, quando atinge mais ou menos, em um adulto isso, mais ou menos 1,5 litros de perda sanguínea, já começa a caracterizar quadro de gravidade. Em uma criança, 200 ml já pode ser extremamente grave. Então, sempre estar atento a isso. Porque, olha a diferença, um adulto suporta perder até 1,5 litros de sangue. Uma criança, apenas 200 ml. A perda rápida de 1 litro de sangue pode colocar o indivíduo em risco de vida. Quando a perda de sangue é lenta, o organismo desenvolve mecanismos de compensação. Sempre que o organismo se vê em uma situação de perigo, o organismo vai dar início a mecanismos compensatórios para que se corrija qualquer situação. Por exemplo, em caso de hemorragia, o organismo percebeu, olha, eu estou perdendo sangue, eu vou perder a oxigenação nos meus órgãos vitais, eu preciso corrigir isso de alguma forma. E o organismo é inteligente para realizar isso. O que ele vai fazer? Pulso fraco e rápido, porque o organismo entende que ele precisa apressar ali a frequência cardíaca para que o sangue vá suprir todas as células e tecidos do organismo, porque o sangue está perdendo. Outro sintoma, tempo de enchimento capilar acima de 2 segundos. Enchimento capilar é quando a gente faz aquele testezinho de apertar a ponta do dedo. Se ele não retornar em 2 segundos, sinal de alerta, porque essa vítima pode estar em hemorragia. E por que isso acontece? Quando o organismo está em um estado de perda sanguínea, de perda volêmica, ele vai priorizar os órgãos nobres. Ele vai priorizar a circulação sanguínea, abdômen, tórax e cérebro. Então, geralmente, as extremidades ficam com deficiência de circulação.
Então, geralmente, uma vítima com grande quantidade de hemorragia tem deficiência no enchimento capilar. Então, provavelmente, essa vítima vai ter um enchimento capilar acima de 2 segundos. Já falamos do pulso fraco e rápido, pele fria e úmida e pegajosa, tem aquela sudorese pegajosa quando a gente toca na vítima, pupilas dilatadas, queda da pressão arterial. Essa queda da pressão arterial aqui já é um sintoma mais tardio, tá? Vítima ansiosa e inquieta, por quê? Tá perdendo sangue, tá perdendo oxigenação. O oxigênio dos nossos neurônios é o que deixa nós em estado de alerta, em um Glasgow 15. Vítima ansiosa e inquieta é sinal de hipóxia. Essa vítima está com pouca oxigenação cerebral. Náusea e vômito, respiração rápida e profunda. O organismo, na tentativa de compensar essa hipóxia que eu comentei, faz com que a respiração fique mais rápida. Perda de consciência, parada respiratória e choque. Como que nós fazemos o controle dessa hemorragia? Isso aqui é quando é hemorragia externa. No caso de uma hemorragia interna, precisamos priorizar via aérea dessa vítima, oxigenação de qualidade, acesso venoso para infusão de volume e transportar essa vítima ao hospital o mais rápido possível, sem perder tempo na cena do acidente, porque é apenas no hospital que essa vítima vai conseguir receber o tratamento definitivo e o tratamento adequado. Nós, no pré-hospitalar, podemos dar o suporte básico de via aérea, oxigenação, acesso venoso, mas transportar essa vítima com rapidez ao hospital. Em caso de hemorragia externa, que é mais tranquilo para nós no pré-hospitalar de manejar, pressão direta. O que seria pressão direta? Aquele curativo compressivo que eu vou fazer no local do ferimento, se for necessário ficar segurando por alguns minutos ali para diminuir o sangramento, vou fazer. Elevação do membro quando possível, porque lei da gravidade, né, pessoal? Ergue o membro que está sangrando, tende a diminuir esse sangramento. Torniquete. Torniquete é algo que causa muita polêmica, porém os estudos afirmam que, se não for possível pressão direta, elevação do membro, quando nenhum desses dois funcionar, torniquete é a terceira opção, mas apenas a terceira, não é algo que tem que ser feito em todo e qualquer ferimento. Tem que analisar muito bem, analisar bem criteriosamente para não fazer isso em toda e qualquer vítima, também exige muito cuidado. Então é apenas se esses dois casos aqui não funcionarem. Então, torniquete é a nossa terceira opção, apenas se pressão direta e elevação do membro não funcionarem, não conterem esse sangramento. Aí sim é indicado o uso do torniquete. Isso aqui é a imagem de um torniquete. Estão vendo que isso aqui é um caso de amputação, então é um sangramento severo. Pressão direta ali não iria funcionar, elevação do membro também não. Então, opta-se pelo torniquete. Como que faz o torniquete? Mais ou menos 2 ou 3 centímetros antes da lesão, vou colocar ali uma bandagem ou uma atadura, com algum bastão, uma caneta, um lápis, faço um nozinho entre eles, para que eu possa fazer o movimento de rodar e apertar esse torniquete. Lembrando que somente será utilizado se o método de compressão falhar. A aplicação do torniquete pode levar à perda do membro. Por quê? A ideia do torniquete é cessar a circulação ali no local, para que a pessoa não morra de sangramento. Porém, pode causar a perda de membro se interromper totalmente o fluxo arterial. A ideia é essa. Mas eu preciso ter esse cuidado porque essa vítima, se esse torniquete ficar por muito tempo, vai ocorrer a interrupção do fluxo arterial, não vai ter oxigenação, esse membro vai causar necrose, eu posso perder esse membro. Porém, eu tenho que levar em consideração, não sei se vocês lembram num caso de um casamento,
Um noivo colocou uma taça de vidro no bolso, não lembro se esse noivo chegou a sentar, mas essa taça acabou quebrando no bolso dele, fez uma lesão na região inguinal ali e chegou na artéria femoral. Esse noivo estava sangrando muito, estava sangrando, ninguém sabia o que fazer. E era um casamento, estava todo mundo de gravata, todo mundo de cinto, alguém poderia ter pego uma gravata ou um cinto e feito um torniquete naquele momento. Pode ocorrer da pessoa perder o membro, causar necrose de membro? Sim, mas se tivesse feito, esse noivo não tinha morrido. Ele morreu no dia do casamento por excesso de sangramento, por choque hipovolêmico. Então é essa questão que nós temos que analisar. Essa vítima vai morrer por esse sangramento? Vale o risco? Aí sim eu vou fazer. Aqui está a explicação de como é a realização do torniquete. Posicionar uma bandagem em gravata ao redor da extremidade, próximo à ferida que está sangrando. Apertar a bandagem até que a hemorragia pare. Instalar um bastão sobre o nó e fazer um segundo nó para que se possa apertar o torniquete. Fixe a extremidade do bastão com o material disponível. Identificar essa vítima como portadora de torniquete e principalmente o horário de aplicação. Às vezes a gente vai transportar uma vítima para o hospital, a gente leva essa vítima lá com manta luminizada, essa vítima está com um cobertor e o pessoal do hospital não percebe que essa vítima está com torniquete. Então é importante chegar no local que vocês vão levar essa vítima e sinalizar: olha, essa vítima possui torniquete, foi instalado tal horário. Importante anotar em algum lugar, se possível na pele mesmo, e deve ser transportado para o serviço hospitalar com atendimento cirúrgico. Provavelmente é uma vítima que vai necessitar de aporte cirúrgico. Então, uma das complicações de casos de hemorragia intensa é o choque. Nós vamos comentar sobre os demais choques. Hoje vamos focar mais no choque hipovolêmico, porque é sobre ferimentos e hemorragia. Então, o choque é a situação de falência do sistema cardiocirculatório e manter distribuição de sangue oxigenados para os tecidos. Então, estou perdendo volume, estou perdendo sangue oxigenado, não chega às minhas células e tecidos, que podem entrar em falência, e isso é o chamado choque. A incapacidade da nossa circulação manter a oxigenação para nossas células e tecidos. O choque pode estar relacionado a coração, diretamente ao coração, quando ocorre uma falha da bomba cardíaca, ao sangue, que é o que nós comentamos até agora, que é a perda excessiva de sangue ou plasma, ou pelos vasos, que é quando ocorre dilatação de vasos sanguíneos e o sistema cardiocirculatório não tem capacidade de manter a circulação adequada. Então, em um caso de hemorragia em grande quantidade, como eu expliquei para vocês, o organismo tem a capacidade de manter mecanismos compensatórios para que isso se estabilize. Porém, isso não acontece por um longo período. Vai chegar um tempo que o organismo não vai mais dar conta de suprir essa perda. Cérebro, coração e pulmão são os mais sensíveis à privação de oxigênio. Em cerca de 4 a 6 minutos já tem suas funções prejudicadas. Então, de 4 a 6 minutos, os nossos órgãos vitais já começam a sentir o baque de uma hemorragia. Então, esses aqui são os nossos órgãos vitais: cérebro, coração e pulmões. Então, de 4 a 6 minutos que um indivíduo está sangrando, ele já pode ter suas funções prejudicadas. A falha na circulação cerebral leva à diminuição do nível de consciência, lembram lá que é um dos sintomas, diminuição do nível de consciência, confusão mental, inquietação. Os rins diminuem débito urinário, coração aumenta a frequência dos batimentos, na tentativa de suprir essa circulação.
Com o agravamento do choque, o músculo cardíaco comprometido desenvolve bradicardia e parada cardíaca. Então, estão vendo que aqui bradicardia é quando o coração já não está mais aguentando? Então, se eu tenho uma vítima que está sangrando e ela está apresentando bradicardia, já é uma vítima muito grave. Mecanismo compensatório. O primeiro mecanismo compensatório que essa vítima apresenta é a taquicardia, que o organismo está tentando suprir essa perda sanguínea. Então, sempre que uma vítima está com taquicardia e perda sanguínea, é uma vítima que dá tempo de nós tratarmos. Já uma vítima com perda sanguínea e bradicardia já é sinal de que é um choque muito severo. Os sinais e sintomas iniciais: diminuição do nível de consciência, que é pela desoxigenação cerebral, ansiedade, agitação e pode evoluir para inconsciência rapidamente. Lembram lá, de 4 a 6 minutos. Tempo de enchimento capilar prolongado, assim como eu falei, o organismo vai priorizar os órgãos vitais, que é essa região aqui, cérebro, coração, pulmões e abdômen. Pele fria e pálida, uma vítima com choque hipovolêmico pode estar com a pele fria e pálida, porque tem prejuízo da circulação periférica. As mãos vão estar bem brancas ou cianóticas, e pulso fraco e rápido. Lembram lá que eu comentei que a pressão arterial e bradicardia já é um sintoma tardio do choque hipovolêmico? Tá aqui, ó. Queda da pressão arterial é sinal tardio, que quando presente significa que o estado de choque já está instalado. Nesse caso, a situação é crítica e necessita de intervenção imediata. Por isso que devemos sempre focar de não perder tempo no local do acidente desnecessariamente. Aqui vamos falar de tipos de choque, não vamos focar em cada um, que hoje o foco é por perda sanguínea. Tipos de choque, que é por perda de volume sanguíneo, que é o choque hipovolêmico. Choque por anormalidade nos vasos, que é choque neurogênico, psicogênico, séptico e anafilático. Ou o choque cardiogênico, que é pela falência do coração. Então, o choque hipovolêmico, que é o que mais focamos até agora, é o tipo mais comum que o socorrista encontra no pré-hospitalar, justamente pela questão dos ferimentos e grandes hemorragias. Ocorre pela perda direta de sangue, plasma e hemácias, perda de plasma, perda de líquido pelo trato gastrointestinal. Sim, pessoal, diarreia e vômito pode causar choque hipovolêmico. Uma vítima com grande perda de líquido trato gastrointestinal pode vir a sofrer choque hipovolêmico. Volêmico é por volume, então não é somente sangue. Volume é todo o nosso volume circulante no organismo, tá? Então, no hipovolêmico, redução do volume sanguíneo, diminui o débito cardíaco, aumento da frequência cardíaca e vasoconstrição. Aí vão se instalar aqueles sinais e sintomas. Aí vão ocorrer ansiedade e inquietação, palidez ou cianose, que são palidez ou cianose, peles e mucosas acinzentadas, pele fria e úmida, enchimento capilar acima de 2 segundos, respiração rápida e profunda. A respiração rápida também é uma tentativa de compensação para a oxigenação. Pulso rápido e fraco. O pulso geralmente está acima de 120 batimentos por minuto. Quando há grande perda de sangue, pulso radial fica difícil de sentir ou está ausente. Por isso que a gente fala no pré-hospitalar que uma vítima que está inconsciente, a gente verifica pulso carotídeo, que é o último pulso a sumir no caso de uma grande perda sanguínea, uma grande perda de volume. Sede, essa vítima vai sentir sede porque está perdendo volume. Náusea e vômito, fraqueza, tontura, queda acentuada da pressão arterial, porém já é um sintoma tardio.
pulso radial não palpável, pulso femoral pode estar ausente, olhos vitrificados e sem brilhos, pupila dilatada. Então, dilatação de pupila numa vítima que ainda está com vida, ainda tem batimentos cardíacos, é sinal de um choque já instalado. Aqui tem algumas classes do choque hipovolêmico hemorrágico. Aqui a porcentagem de perda volêmica. Então, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Então, uma perda volêmica menor que 750 ml é 15% que eu estou perdendo. De 750 a 1,5 litro de sangue, é de 15 a 30% de volume que eu estou perdendo. 1,5 a 2 litros de sangue que eu perco corresponde a 30 a 40%. Agora, uma vítima com 2 litros ou mais de perda sanguínea já caracteriza 40%. Então, é um choque de classe 4, já é um choque gravíssimo. Aqui são alguns sinais e sintomas que essas classes vão apresentar. Choque de classe 1 e classe 2, a vítima vai estar com uma frequência cardíaca ainda normal. Estão vendo que aqui no classe 3 e classe 4 os batimentos cardíacos já começam a alterar? Então, sempre que uma vítima estiver sangrando e estiver com batimento cardíaco acima de 100 ou 120, é porque ela já está perdendo de 1,5 litro a 2 litros de sangue. Então, já é um choque classe 3 ou classe 4. APA, também no choque de classe 1 e classe 2, a PA vai estar normal. No classe 3 e classe 4, essa PA já começa a baixar. Enchimento capilar, já quando tem de 15 a 30% de perda de volume, já começa a ficar reduzido. A frequência respiratória também já começa a alterar ainda no choque de classe 2. Débito urinário para nós no pré-hospitalar não faz muita diferença, porque ninguém vai medir o débito urinário, é mais em caso intra-hospitalar. Nível de consciência. Já de início essa vítima começa a ficar ansiosa, confusa, e lá no classe 4 essa vítima já está letárgica, já está inconsciente. Quais que são as intervenções em um caso de choque hipovolêmico hemorrágico? Primeira coisa, assegurar via aérea. Essa vítima está sangrando, mas lembram lá das ordens de prioridades, né? Via aérea, então vou assegurar uma via aérea pérvia. Tratar a causa da hemorragia sempre que possível. Esse sempre que possível é quando é uma hemorragia externa, e tem como nós tratarmos ali no ambiente pré-hospitalar. Uma hemorragia interna é somente dentro do hospital. Oxigênio de 12 a 15 litros por minuto. Acesso venoso para reposição de volume. É uma vítima que vai precisar repor o volume que está perdendo. Imobilizar e alinhar fraturas, porque a imobilização e o alinhamento de fraturas diminuem a perda sanguínea, porque uma fratura tem perda sanguínea. Vou tentar acalmar essa vítima, se possível, vou monitorar essa vítima, monitorar a frequência cardíaca, frequência respiratória, nível de saturação e aquecer essa vítima, porque é uma vítima que está perdendo volume, está perdendo sangue, ela está perdendo temperatura. Pode se instalar um grau de hipotermia nessa vítima e ela vai ficar mais grave ainda. Então, sempre vou aquecer essa vítima. Na infância, geralmente o trauma resulta em perda significativa de sangue. Lembram lá que eu falei que 200 ml de sangue numa criança já é grave. Porém, os sinais e sintomas de uma criança podem confundir muito o socorrista. Por quê? Frequência cardíaca normal de um adulto é de 60 a 120. Numa criança, uma frequência cardíaca acima de 120 já é normal. Então, o socorrista pode confundir sinais e sintomas, porque a criança pode estar com taquicardia naquele momento, porque é fisiológico dela e o socorrista não percebe. Em crianças, é sempre muito importante analisar mecanismo de injúria, fazer uma inspeção bem feita,
palpação bem feita, uma abordagem secundária bem feita, porque os sinais e sintomas podem confundir o socorrista. Então, além do choque hipovolêmico, existem outros tipos de choque que nós vamos entrar em detalhes agora. Lembrando que o choque é toda condição em que o organismo, o sistema cardiocirculatório, não consegue manter a oxigenação adequada nas células e tecidos. Então, não é somente o choque hipovolêmico que causa isso, outros choques também. Então, o choque neurogênico é quando o sistema nervoso perde o controle do tônus vascular. Ocorre geralmente em lesão medular, casos de TRM principalmente. Trauma raquimedular pode ocorrer lesão da medula e pode causar um choque neurogênico. O sistema perde o controle do tônus vascular, ocorre a perda da resistência periférica, o que faz com que haja uma dilatação dos vasos, ocorrendo queda da pressão arterial, e com a queda da pressão arterial a circulação não vai estar adequada, o que vai resultar em diminuição da oxigenação de células e tecidos. Então, choque neurogênico comum em casos de TRM. Choque psicogênico quase não se vê falar, mas existe. É desencadeado por um estímulo do nervo vago e tem como característica principal a bradicardia. Então, bradicardia, também deficiência na circulação, diminuindo a oxigenação de células e tecidos. Na fase de recuperação já vem a taquicardia. Esse tipo de choque pode aparecer em algumas situações, como por exemplo, susto, dor intensa. Então, vocês já ouviram aquele termo assim, tal pessoa levou um susto e está em choque. É esse tipo de choque, choque psicogênico. O choque anafilático é bem comum. Então, é resultado de uma reação de sensibilidade a pessoas que são alérgicas, sensibilidade a abelhas, vespas, mas também medicações, alimentação, pessoas que são alérgicas a frutos do mar, por exemplo, come lá um camarão e imediatamente ela começa com rush cutâneo, alteração na respiração, edema ali de vias aéreas, então é bem perigoso. A reação antígeno-anticorpo desencadeia a vasodilatação, característica do choque distributivo. Então, novamente lá a vasodilatação, pode ocorrer hipotensão arterial, o que vai causar deficiência na oxigenação também. Um dos sinais e sintomas de choque anafilático é quando a pele começa a ficar avermelhada, é o rush cutâneo que a gente fala, com coceira e queimação. Edema da face e língua já é caracterizado como caso grave, porque edema de face e língua pode ocorrer a obstrução de vias aéreas por edema. Respiração ruidosa e difícil devido ao edema das cordas vocais, a queda da pressão arterial, pulso fraco, tontura, palidez, cianose e, nos mais graves dos casos, coma. Um choque anafilático pode levar a vítima ao coma. Choque séptico é quando ocorre uma infecção severa, toxinas são liberadas na circulação, provocando também dilatação dos vasos, hipotensão, deficiência na oxigenação. Ocorre perda de plasma pela parede do vaso, diminui volume sanguíneo e diminui pressão arterial. Tem as características do choque hipovolêmico e distributivo. Choque séptico é infecções muito severas. Os casos de choque séptico mais comuns é intra-hospitalar, pessoas que estão acamadas há muito tempo, estão em um leito de UTI por muito tempo e ocorre infecção por diversos micro-organismos e pode ocorrer um choque séptico. O choque cardiogênico é quando o coração já perde a capacidade de bombear e mandar sangue para todo o organismo, né? Os sinais e sintomas são semelhantes ao choque hipovolêmico e o pulso pode estar irregular.